Boa noite, amigos, tudo bem? Que bom estarmos de novo aqui na nossa classe bíblica, né? Para os amigos que estão assistindo em casa, aliás, uma novidade para vocês aqui, né? Nós passamos agora a transmitir também nosso estudo a pessoas de outros estados e até de outros países que pediam, né? Escuta, a classe não pode ser também compartilhada com a gente aqui de longe, né? E o pessoal aqui da igreja, aqui a nossa equipe, né, técnica, fez aí os ajustes, né, para que pudéssemos então transmitir, e estamos transmitindo então a partir de hoje. Então vocês vão ficar aí aparecendo na telinha também, né? Vão ficar famosos aí, tá bom? Um abraço para vocês que estão em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, que Deus abençoe você também. Essa aqui é a classe bíblica da Igreja Adventista das Mangueiras. A gente se reúne aqui a cada 15 dias, mais ou menos, para estudar a Palavra de Deus. Fizemos isso já no ano passado, com o estudo Encontros com a Palavra. Esse estudo agora eu estou ministrando para um grupo, que é uma classe bíblica virtual. Eu me reúno com eles às quintas-feiras à noite. Inclusive, se vocês quiserem participar e revisar aquele estudo, né, ele está também sendo usado naquela classe ali virtual. E eu coloco sempre no meu canal no YouTube os estudos, né, que são feitos ali, eu gravo e disponibilizo no meu canal no YouTube para que depois fique disponível ali para quem quiser assistir a gravação. O Encontros com a Palavra, vocês aqui participaram, eram estudos baseados nos encontros da Bíblia. Deus encontrando alguém, alguém encontrando com outra pessoa, com Deus, e com base nessas histórias, a gente extraiu ali as verdades, os princípios, as doutrinas, né? Vocês lembram bem como foi. E aí, atendendo a pedidos, a gente resolveu continuar esse estudo. O grupo se tornou uma família, né? É muito gostoso, a gente fica aqui, depois tem o nosso lanchinho lá, né? Bate-papo, é muito gostoso. E aí nós decidimos fazer uma nova temporada estudando o Apocalipse, que é um livro, é o último livro da Bíblia, que nos obriga, no bom sentido, a estudar toda a Bíblia. Vocês já perceberam isso, né? Para entender o Apocalipse, a gente tem que ler textos em Gênesis, em Lucas, em Romanos, enfim, praticamente todos os textos da Bíblia, porque João, que era um bom judeu, que se converteu ao cristianismo, aceitou o Messias Jesus, João, ele usou muito da Bíblia, né? Você percebe que o Apocalipse está banhado na Bíblia, porque João era um conhecedor da palavra. E ele usa muitos textos do Antigo Testamento, inspirado por Deus, claro, nessa seleção de textos, né? Ele usa muita coisa do Antigo Testamento. Então, quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil fica o Apocalipse. Porque você identifica os símbolos, as ilustrações, as ideias que vêm lá da Bíblia e João usa no Apocalipse. Só recordando, primeiro tema, lembra qual foi? Fizemos uma introdução geral ao Apocalipse, né? E ali nós entendemos que é um livro que contém muitos símbolos, né? Muitas visões proféticas, e graças a Deus a chave para interpretá-las está no próprio livro e na própria Bíblia, né? Nós vimos, por exemplo, quando fala assim, uma besta, lá Apocalipse 13, vamos ver ainda, uma besta que emergiu das águas, né, do mar. Então, besta representam reinos, poderes. Mares, ou águas, águas, representam povos, multidões, nações e línguas. Então começa a ficar mais fácil, né? Quer dizer, um poder que surge num local, numa região densamente povoada. Povos, multidões, nações e línguas, né? E aí começa a ficar um pouco mais compreensível. João estava preso numa ilha chamada Patmos, lembram? E dali ele recebeu a ordem de Deus de enviar para as igrejas as cartas, o que ele estava escrevendo. Como que isso poderia passar pelos soldados romanos, né? Então, até o fato de estarem cifradas, digamos assim, né? Estarem em símbolos, ajudou. Porque os soldados não compreendiam aquilo e deixavam passar, achavam que era devaneio do senhor João que estava preso na ilha ali, né? Depois João é solto e vai terminar seus dias morando em Éfeso, lá onde hoje é a Turquia, né? Que mais que nós vimos? Que o Apocalipse é um livro de promessas. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as coisas escritas no livro, né? Tem bênçãos ali. Ali tem Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, da sua vida, eu vou entrar e vou cear com você. Ou seja, vou ter comunhão, né? Intimidade, porque cear naquela cultura, mais do que hoje, né? Quando a gente convida alguém para comer em casa, jantar, almoçar, tem esse sentido social. Naquela cultura mais ainda, né? Então Jesus entrar na casa de alguém e cear com a pessoa
jantar com ela era algo muito especial, né? E ele faz esse pedido, abra a porta. No estudo 2, nós vimos quem é o personagem central do Apocalipse. Quem é? Jesus, né? E vimos que o Apocalipse revela o Jesus divino, inclusive. Nos evangelhos a gente vê mais o Jesus encarnado, aquele que se fez homem para viver, pregar e morrer em nosso lugar. Claro que há muitos lampejos da divindade de Jesus nos evangelhos, mas no Apocalipse isso explode de uma maneira assim maravilhosa. Já no capítulo 1, a gente vê Jesus com olhos de fogo, com cabelos brancos indicando eternidade, pureza, com pés de metal, estabilidade, firmeza. Então você vê um Jesus glorioso ali no Apocalipse. No Apocalipse ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. Ele é o próprio Criador, portanto. Então o Apocalipse, que foi escrito por João, uma testemunha ocular de primeira, porque andou com Jesus de forma muito próxima, ele afirma no Apocalipse que Jesus é Deus. Como também vai afirmar no Evangelho, né? Quando ele começa dizendo assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, como eu vou duvidar de uma testemunha ocular como João, né, o apóstolo João, tão íntimo de Jesus? E ele diz, olha, ele andou conosco como um homem, mas era Deus, né? Morreu e ressuscitou e vive para sempre. No estudo 3, a gente estudou ali, analisou ali o início do conflito cósmico, o início do mal do universo, o anjo rebelde, lembra dessa história? Satanás que se rebela, Lúcifer, né, que depois se torna Satanás, se rebela contra Deus, e o Apocalipse, de modo muito especial, desmascara esse inimigo. E é por isso, a gente entende que é por isso que o diabo odeia tanto o Apocalipse e tenta fazer as pessoas não estudarem esse livro. Alguns pensam que é um livro incompreensível, é um livro de misérias, de tragédias, de monstros e não sei o quê. Não, eu tenho medo, não vou estudar. Ou então quem estuda isso fica louco. Já ouviram isso? Então ele tenta afastar as pessoas do livro, porque esse livro, de modo muito especial, o desmascara. Mostra suas artimanhas. Então é óbvio que ele não quer que as pessoas estudem. Que bom que estamos aqui estudando esse livro, né? Porque vocês vão perceber ao longo dessa série que é um livro realmente incrível, necessário, maravilhoso. Eu disse no estudo anterior que é o grande spoiler da história, né? Quando você está um pouco desanimado com a vida, achando que o mal está prosperando, que as injustiças não cessam, dá uma olhadinha nos últimos capítulos do Apocalipse para você ver. E você perceberá que ali o Cordeiro é vencedor. Ali o povo de Deus estará para sempre com Jesus, vitoriosos, né? O povo vitorioso, longe do mal, da tristeza, as lágrimas serão enxutas, né? O Apocalipse, o finalzinho dele, é o grande finale da história. É o spoiler da história. Então, quando você estiver um pouquinho triste, desanimado, dá uma olhadinha, uma espiadinha lá de novo, Apocalipse 19, 20, 21, e você perceberá, 22, como termina a história, né? E no último estudo, em que estivemos aqui, boa noite, os amigos estão chegando, se quiser chegar um pouquinho mais para cá, né, para eu não ficar com um torcicolo aqui. Estamos felizes que os amigos estão chegando, né? Temos uma classe aqui bem dinâmica, graças a Deus. Então, no último estudo, nós vimos ali as 7 cartas do Apocalipse. Primeira sequência de 7, né, de profecias de 7. Tem as 7 trombetas, 7 selos, e vimos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E entendemos que Deus usou especificamente aquelas 7 igrejas, não havia só 7 igrejas. Tinha várias outras, em Roma tinha uma, em Tessalônica, né? Em Filipenses, Tessalonicenses, Romanos, mas ele usou ali 7, né? Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas que nós estudamos ali, né? Tiatira, porque elas continham elementos proféticos que tinham relação com o futuro. A mensagem era direta para eles também, né? Há mensagens ali universais, nós vimos, conheço tuas obras, a tua aflição, as tuas lutas, o teu testemunho, estou com vocês, o vencedor vai receber isso, aquilo. Vimos isso, né? Mas tem detalhes em cada uma delas que revelam elementos no futuro em relação a João. E vimos que é como se João estivesse escrevendo a história do cristianismo em 7 volumes. Começando lá no tempo de Éfeso, que é o tempo dele, a mensagem apostólica pura, a igreja vai avançando,
vai sendo perseguida, depois ela acaba se comprometendo com o Estado, porque o imperador se converteu, né, Constantino, e a igreja começa a se comprometer com a política, e ela perde a força, e vai afundando, afundando. A doutrina começa a ser distorcida, alterada, heresias começam a entrar no cristianismo, até que Deus promove a reforma protestante. Traz de volta verdades importantes, né? E aí a Bíblia volta a ser exaltada, a Bíblia é traduzida para a linguagem do povo, Lutero traduz para o alemão, e assim vai, né? Para outras línguas ela também é traduzida, surgem as sociedades bíblicas, e a Bíblia ganha o planeta. É um fenômeno maravilhoso, né? Hoje você tem ela no celular, você pode comprar em qualquer local uma Bíblia, né? Nem sempre foi assim. E vimos que infelizmente a reforma avançou até um ponto, depois estacionou, à medida que os seus líderes iam morrendo, e Deus ele faz uma nova reforma no século XIX. Aí vem o tempo da Filadélfia, né? Amor fraternal, uma igreja que vê uma porta aberta, entendemos que é a porta do santuário celestial. E ali, verdades bíblicas importantes também foram redescobertas. Até que chegamos à Laodiceia, que é um período bastante complicado. É uma igreja rica, tem tudo, tem toda essa herança maravilhosa, tem a Bíblia, tem o conhecimento, mas é morna. Não é fria nem quente, né? Frio é aquele que está longe de Deus mesmo. Quente é aquele que está vibrando com Deus. Essa é a condição melhor que existe. Morno, acha que está tudo bem. Eu já sou da igreja, eu já tenho tudo. Acha que é rico, mas é pobre, como disse Jesus, né? Precisa se converter. Comprar de Jesus é de graça, lógico, né? Ouro, vestes e colírio. Justiça, caráter puro de Cristo e colírio para enxergar a sua condição espiritual. E ele diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. Está a ponto? Não vomitou ainda. Que bom, né? E eu repreendo e castigo ou disciplino a quem amo. Então, a mensagem para a Laodiceia é de amor também. Mas é dura, porque essa igreja tem que acordar. Tem que sair desse estado de mornidão. É a igreja cristã nos últimos dias, né? Uma igreja que precisa ser reavivada. Vimos isso na semana passada. Ou, há 2 semanas, né? Foi o estudo sobre as 7 igrejas. E hoje, nós teremos como tema, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, o Apocalipse diz que Jesus voltará. Antes de nós iniciarmos aqui o estudo desse nosso encontro, eu vou pedir que a Débora venha aqui à frente fazer uma oração, porque a gente sempre ora antes de abrir a Bíblia, lembram, né? E essa é uma regra aqui que é inalterada, né? Ela tem que ser sempre assim. E em casa também, viu, gente? Quando vocês forem estudar a Bíblia, peçam que o Espírito Santo, o autor dela, privilégio, hein? A gente pode contar com o autor do livro para ajudar a gente, porque ele está vivo, ele existe, ele é eterno, ele é Deus. Então esse é um privilégio tremendo. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente, lhe dê entendimento e o ajude, né, a colocar em prática o que está estudando. A Débora vai orar por isso então. Vamos ficar em pé? Fechar os olhos para orar? Senhor querido, nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deixou a sua palavra para que nós pudéssemos compreender a tua vontade e compreender o que está acontecendo nesse mundo, Senhor, e em que tempo estamos vivendo. Ajuda-nos hoje, Senhor, agora neste momento, que vamos abrir a tua palavra, o Apocalipse, que o Senhor nos dê entendimento, que possamos sentir a tua presença aqui, que o nosso coração, a nossa mente sejam abertos para compreender, Senhor, o que tu queres para nós e compreender que o Senhor vai voltar, que o Senhor não abandonou esse mundo. Pai querido, ajuda-nos a conhecer o que tu deixaste aqui revelado para que nós não sejamos enganados. Abençoa, Senhor, esse estudo, cada pessoa que está aqui e abençoa o Michelson, que ele seja usado por ti mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos dito aqui o seguinte, né, que a igreja ela vai ter a maior alegria de presentear vocês depois com esta Bíblia, né? É uma Bíblia nova, Almeida atualizada, muito bonita aqui, né? Bíblia missionária. Só que não vai ser assim tão fácil, né? A gente brinca dizendo que ela é a namorada. Você vem aqui aos domingos, vai ter um tempo aqui para namorar a sua namorada, a Bíblia, né? E se tiver aí, digamos, 80% de frequência, né?
No fim desse estudo, a gente vai fazer uma formatura bonita, como fizemos no ano passado aqui na igreja, né? Tem um certificado e você vai ganhar. Então vai poder casar com a sua namorada, tá bom? Mas por enquanto ainda você estuda com ela, deixa no banco, a gente recolhe e na próxima vez você tem acesso de novo. Alguém ficou sem Bíblia? Já distribuímos aqui para cada um, né? Se alguém ainda não tem a Bíblia aí, é só levantar a mão que vai até você, tá bom? E depois é só deixar no banco que a gente recolhe também. No fim do estudo, ela pode ser sua. Muito bem. O Apocalipse diz que Jesus voltará. Assim como Jesus é o personagem central do Apocalipse, nós vimos isso no segundo estudo, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade é o acontecimento mais importante desse livro profético. É uma verdade expressa no Pai Nosso. Você já prestou atenção quando você ora o Pai Nosso? Venha o teu reino. O que quer dizer isso? Quando a gente ora, venha a nós o teu reino. Ou, como os nossos irmãos católicos, né, costumam dizer, venha a nós o vosso reino. Né? O que quer dizer isso? É a volta de Jesus, que o reino eterno venha. Ou então, como semanalmente, né, vários momentos, muitos cristãos no mundo repetem no credo, quando dizem assim, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que quer dizer isso no credo? Que ele está sentado à direita de Deus Pai, mas vai vir, de onde há de vir, advento, julgar os vivos e os mortos. É a volta de Jesus. Então muita gente repete palavras, às vezes, né, e não se dá conta de que, na verdade, estão expressando a maior esperança de todos os cristãos em todos os tempos. A volta de Jesus. O próprio Jesus deixou claro isso lá em João 14, 1-3, né? Você conhece esse texto, né? Ele estava ali se despedindo dos discípulos, naquela última ceia. Ele sabia que ia ser crucificado dali pouco tempo. Então, ele estava naquele momento ali se despedindo, eles estavam com o rosto um tanto triste, porque estavam percebendo no ar que alguma coisa estava diferente naquela janta, naquela ceia. Então Jesus disse assim para eles, não se turbe o vosso coração, né? Não fique com o coração turbado, pesado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar, voltarei para receber vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estou. Então ele prometeu que, e aí na tela está um trechinho, né? Não se turbe o vosso coração, virei outra vez. Ele prometeu que iria para o céu, e foi, ressuscitou e foi, mas disse que em algum momento voltaria para receber, para resgatar seus filhos. E quanto eu saiba, Jesus nunca mentiu. Ele não pode mentir, porque Deus não mente, Deus é o Deus da verdade. Então, se ele diz que vai voltar, ele vai. A palavra diz que ele nasceria em Belém, ele nasceu. A palavra diz que ele cresceria em Nazaré, seria chamado Nazareno, cresceu. A palavra diz que ele pregaria, abriria os ouvidos aos surdos, daria visão aos cegos e finalmente seria crucificado, aconteceu. A palavra dizia, e ele falou algumas vezes, que ele ressuscitaria, ressuscitou. Por que ele não vai cumprir a última parte? Se ele disse que voltará, não temos por que duvidar. Não sabemos quando vai ser, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, né, da sua vinda, mas um dia vai acontecer isso, porque ele prometeu. E além disso, abra sua Bíblia em Apocalipse agora, você já sabe nosso combinado, sempre que aparece essa moça bonita na tela, é para você abrir a Bíblia, tá bom? Combinado? Apocalipse 1:7, segundo o Apocalipse, quantas pessoas verão a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo? Para benefício dos amigos que estão assistindo essa transmissão, e vão ver a gravação depois, nós temos aqui um microfone, eu vou pedir que a Cléo e a Débora vão se revezando ali na leitura, né? E quando todos tiverem aberto a Bíblia juntos aí, a gente lê juntos. E eu vou pedir que a Cléo então leia agora esse verso tão bonito. Prontinho? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Amém. Então, de acordo com esse verso aí de Apocalipse 1, verso 7, quantas pessoas verão Jesus voltar? Todos. Eu não vou agora entrar em detalhes sobre a questão do até mesmo os que o traspassaram, porque quem traspassou Jesus foram os soldados romanos. Então isso é um detalhe interessante, mais adiante, quando falarmos sobre a morte e a ressurreição,
me ajudem a lembrar de explicar esse ponto, tá? Hoje não temos tempo para isso. Mas o detalhe é que bons ou maus verão a volta de Jesus. Percebe isso? Até mesmo aqueles que fizeram mal para Jesus. E todas as tribos, todos os povos da terra, evidentemente aqueles que não se prepararam para isso, né, vão se lamentar. Ele vinha mesmo e eu não me preparei. Que triste. Haverá lamentação, por um lado, mas também haverá alegria por outro, como veremos daqui a pouquinho, tá? Então, esse é o ponto número 1. Quantos verão Jesus voltar? Todos. Então, essa ideia de que será secreto, vai aparecer primeiro em algum lugar, vai vir para morrer de novo, não corresponde ao que diz a Bíblia. A Bíblia fala que a segunda vinda agora não será mais na manjedoura, vai ser em glória e majestade, sentado num trono, e todos o verão. Isso é o que diz a Bíblia, né? O Novo Testamento se refere ao retorno de Cristo em um versículo a cada 11. Alguém contou isso aí? De cada 11 versos do Novo Testamento, um, de alguma forma, fala da volta de Jesus. Direto ou indiretamente. E em toda a Bíblia, alguém calculou que há umas 2.500 referências à volta de Jesus. A primeira delas é lá no Gênesis, sabiam disso? Quando fala de Enoque. E diz que Enoque já cria na vinda, né, do Messias, digamos assim, com seus anjos. Enoque já acreditava na volta de Jesus, antes mesmo da primeira vinda. Então, se você lê com atenção a Bíblia, você percebe muitas indicações. Só quem não lê, fica surpreso. Como assim? Jesus vai voltar? Não leu a Bíblia. Porque se leu com atenção, já deve ter se deparado com algum texto, algum verso, que fala dessa verdade fundamental. Precisamos estar atentos com respeito a esse assunto, porque alguém pode perguntar assim, mas não basta saber que ele vai voltar? Para que saber detalhes sobre isso? Porque tem um inimigo que não quer que as pessoas se preparem para isso, que quer enganar as pessoas. Você já conhece ele, já estudamos sobre ele, né? Então, Mateus 24, volte aí um pouquinho agora, né? Está em Apocalipse, volta lá para os Evangelhos, Mateus 24, 4 e 5. Jesus aí faz uma advertência muito importante, e é preciso prestar atenção nisso aí. Mateus 24, lembram que se alguém tiver alguma dificuldade para encontrar o texto, é só levantar a mão, pedir socorro, que a gente vai até lá, né? Nossos amigos aqui vão ajudar vocês. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá, Mateus 24, 4 e 5. Que advertência Jesus faz aqui nesse texto? É muito importante isso aí. A Débora vai ler agora. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Com base nesse texto, por que é importante saber exatamente como Jesus voltará? O que vocês me diriam? Vai que aparece alguém lá em Taiwan. Eu lembrei agora que teve terremoto lá, né? Aparece alguém lá em Taiwan dizendo, eu sou Jesus. E de repente faz até milagres. E fala com uma voz mansa. E arrebanha ali multidões. Tem um lá em Curitiba, né? Já está bem idoso. Mas assim, esse ainda é fácil de ver que não corresponde, né? Mas se aparecer alguém assim com características que as pessoas atribuem a Jesus e até fazendo milagres, você vai acreditar? Muita gente poderia acreditar, se não conhecesse a Bíblia. Por isso que é importante conhecer os detalhes relacionados com a volta de Jesus. Além disso, o próprio Apocalipse, lá no capítulo 16, diz assim, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, com o fim de ajuntá-los para a peleja, para a guerra, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Demônios, você já sabe quem são, aquele 1/3 de anjos que se rebelou contra Deus, são esses demônios, são anjos maus, eles têm poder. A Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios, que o próprio Satanás pode se transformar num anjo de luz. Então não esperem que ele venha com aquelas caras feias, né, dos desenhos animados e da mitologia medieval ali, né? Eles são anjos, e eles podem se fazer passar por pessoas que morreram, ou até por Jesus, eventualmente, né? Então, se nós não conhecermos o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus, se não conhecêssemos, poderíamos ser enganados pelos falsos pregadores por aí, né? Ou pelo próprio Satanás e seus anjos maus. É o texto que eu acabei de citar, né?
2 Coríntios, na verdade. Quem haveria de transformar-se em anjo de luz e que acontecerá com ele ao vir Jesus? Lá em 2 Coríntios 11, 14, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10, Paulo também escreveu o seguinte: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Em algum momento no futuro, o próprio diabo será destruído. Não mais será, porque o mal não mais existirá. Mas isso nós veremos mais adiante, tá bom? Como então Jesus voltará? Já que é importante saber detalhes, vamos a eles, né? Como Jesus voltará? Abra sua Bíblia. Antes de abrir sua Bíblia, não apareceu a moça bonita ainda. Alguns textos eu leio aqui com vocês na tela, tá? Mateus 24, 23, 27 diz assim: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus não podia ser mais claro do que o mais claro que existia naquele tempo, que era um relâmpago, né? E ele compara a sua... Não é que ele vai ser um relâmpago, está comparando, assim como. Ele está dizendo o seguinte, olha, pensa no relâmpago. Agora pensa num relâmpago que cruza o céu de ponta a ponta, de leste a oeste. Será que isso é secreto? É invisível? É discreto? De jeito nenhum, né? Ilumina o céu todo. Então ele diz, olha, assim como o relâmpago, assim será a minha volta, né? Até porque a gente já viu que todo olho verá, então tem que ser algo realmente... Toda vez que você lê sobre a volta de Jesus na Bíblia, você vai perceber que fala assim, em glória e majestade, com todos os seus anjos, com poder e glória, sempre está associado com alguma coisa assim, forte, com trombeta soando, né? Vai ser um espetáculo, algo maravilhoso mesmo, né? Lindo para quem estava pronto. Complicado para quem duvidou e não quis saber, e não se preparou e não aceitou Jesus como Salvador. Mas Deus vai dar oportunidades até o fim, com certeza, né? Será em forma pessoal? Ele mesmo vem? Real? É de verdade isso? Visível? Será que é assim mesmo? Já vimos que sim, mas vamos confirmar com alguns outros textos. Vai ser pessoal. Abram a Bíblia em Atos, tá? Esse aqui eu quero ler com vocês. Atos, você estava em Mateus, então é Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Mesmo autor, né? Que era médico, por sinal, Dr. Lucas. Abram em Atos agora. Atos capítulo 1, a Cléo vai ler os versos 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. Todos encontraram? Espera um pouquinho até todo mundo achar. Você em casa também pode ir pegar a sua Bíblia, viu? Participa com a gente aí. Pega a Bíblia ou pega no celular aí, acessa a Bíblia, né? Hoje em dia dá para acessá-la também. Estude com a gente. Aí, ok, todos já encontraram? A Cléo vai ler então Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia. E depois chegou o momento que ele precisava voltar para o céu. E lá ele iria dar prosseguimento a uma obra muito importante. Nós veremos isso mais adiante ainda, né? E nessa despedida, ele começa a subir, né? Vai voando para o céu. E eu imagino a cena, Jesus olhando para baixo, vendo ali seus discípulos com aquela expressão triste de despedida. Ele sabia que ele voltaria, mas não sabia quando seria. Então, óbvio que fica, né, aquela saudade. Quando vai ser? Eles não conseguiam mais viver, não conseguiam mais se imaginar vivendo sem Jesus. Quem anda com Jesus não consegue depois imaginar viver sem Jesus, né? Ainda mais eles que estavam tão pertinho de Jesus. E aí Jesus pede que 2 anjos desçam e digam essas palavras de conforto. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu com esse rosto, né, triste, com essa expressão triste? Esse mesmo, agora presta atenção na resposta, quem disse isso foram os anjos, tá? Esse mesmo Jesus, então é real, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Como que ele subiu? Era um fantasma? Era um raio? Ou era ele mesmo, carne e osso? Carne e osso gloriosos, mas era. Ele real. E entre nuvens, vai voltar entre as nuvens. Rodeado por anjos, vai voltar rodeado por anjos. Então, não dá para a gente fugir dessa
constatação de que ele voltará realmente, ele mesmo, visivelmente, com os anjos, em glória e majestade. Todo mundo vendo, né? Veja, qual é a prova que temos que Jesus era real? Após a ressurreição, ele chega lá, aparece para os discípulos, Tomé duvidou, e ele disse, vem cá, toca em mim, né? Põe a mão aqui nas cicatrizes, aqui do meu lado, onde foi atravessado pela lança, né? Traspassado. Vem cá, Tomé, toca. O que vocês têm para comer aí? Ah, temos uns peixinhos e mel. Me dá. Fantasma, come? Tipo assim, né? Então sou eu mesmo. Jesus em carne e osso. Claro, era um corpo glorioso, imortal. Deus é imortal, né? Mas não era mais aquele corpo que sucumbiu e que foi destruído, que foi pisado, né? E permaneceu na sepultura 3 dias. Agora é o seu corpo glorioso, semelhante ao que nós teremos um dia na ressurreição. Já dei um spoiler aqui de um estudo futuro. Não perca esse estudo. Então, era o próprio Jesus. Aquele que subiu, vai voltar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Já lemos isso, então vai ser visível. Quem mais acompanhará Jesus na sua vinda? E o que esses acompanhantes farão? Volte para Mateus agora. Mateus 24, 31. Lembra que eu falei, para estudar o Apocalipse, precisamos folhear a Bíblia. Usar vários textos para entender, né, o que o profeta diz ali no Apocalipse. Nós estamos usando o método, lembram? Falamos disso na primeira reunião, o método de Cristo. Porque lá em Lucas, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, já ressuscitado, ele dá um estudo bíblico para aqueles 2 discípulos. Eles estavam desanimados, não tinham compreendido que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. E aí Jesus, diz o texto, né, Lucas, que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Qual foi o método de Jesus, que estamos usando aqui desde o começo, você deve ter percebido? É usar toda a Bíblia para entender um assunto. Naquele caso, o assunto era a missão do Messias. E ele começou por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E todos os profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Abacuque, explicando esse tema com base em toda a Bíblia. E a gente faz aqui algo parecido. O tema de hoje qual é? Volta de Jesus. Vamos usar o que para entender esse assunto? O máximo de textos da Bíblia que nós pudermos. E é o que estamos fazendo, ok? Então, Mateus 24, 31, agora é a Débora. Quem vai acompanhar Jesus e o que eles farão? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem virá com Jesus em sua segunda vinda? Seus anjos. E o que esses anjos farão? Vão reunir o povo de Deus, os salvos, para encontrar com Jesus nos ares. Como Paulo depois detalha em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17 ali. Então os anjos vêm, o teu anjo nesse dia vai se revelar para você, né? O seu anjo vai se revelar para você e vai dizer assim, eu sou o anjo tal, conheço você desde que você estava na barriga da sua mãe. E eu tenho muita coisa para falar com você. Muitas coisas para compartilhar com você sobre a sua história. Esse anjo vai pegar você no colo, ou pela mão, não sei como é que vai ser, e vai levar você para encontrar Jesus nos ares. Jesus não pisará de novo aqui na terra. Ele já fez isso uma vez, o que tinha que fazer por aqui ele já fez. Ele veio para resgatar os que aceitaram o seu plano, os que o aceitaram como Salvador. Então o encontro vai ser nos ares. Tá? Depois, se tiver dúvida, confira lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos, aí está na tela, 13 a 16. Né? Os anjos de Deus recolherão os fiéis. Os que morreram, tendo aceitado Jesus como Salvador, serão ressuscitados. Veremos isso mais adiante novamente. Tá? Junto com os fiéis que estiverem vivos na volta de Jesus, que vão ser transformados e vão ganhar um corpo imortal, eles vão encontrar Jesus nos ares. Confira depois em sua Bíblia esse texto aí, ele é muito bonito. É uma esperança maravilhosa ali. Quais são os propósitos da volta de Jesus? Para que ele vai voltar? Bom, uma coisa a gente já viu, né? Para resgatar seu povo, para levá-lo para o céu. Mas vamos à Bíblia então, Apocalipse 22, verso 12. De acordo com a revelação que Cristo faz em Apocalipse, para que ele voltará? Apocalipse 22,
verso 12. Agora acho que é a Cleo que vai ler, né? Quando todos encontrarem. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, né? É o grande spoiler. O que diz o verso 12, Cleo? Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Nas traduções mais antigas, né? Talvez alguém tenha aí, fala galardão, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão é a recompensa. A recompensa se dá para quem? O vencedor. Se há um grupo de vencedores e automaticamente, infelizmente, haverá de perdedores também, isso pressupõe o quê? Que antes disso acontecer, houve um julgamento, né? Se ele vem dar a recompensa é porque houve um juízo prévio, um julgamento. É um assunto que veremos adiante, mas já fica aqui para vocês pensarem, né? Antes de Jesus voltar, haverá um julgamento, porque cada caso terá sido decidido. Após a volta de Jesus, não haverá uma segunda chance. A Bíblia não fala disso. Aliás, voltando ao texto de Paulo, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, ali é dito que os salvos são arrebatados na volta de Jesus. Não antes, e muito menos depois. Então, todo o povo de Deus vai para o céu na volta de Jesus, de forma visível, não há um arrebatamento secreto, invisível, isso não é bíblico. E os que não aceitaram, ficam, mas mortos, infelizmente. Ficam para trás, mas não aqui para ter uma segunda chance. Hoje é o nosso tempo de oportunidade. Paulo mesmo diz, né? Eis aqui agora o dia da salvação. Cuidado com essas ideias de, deixa para depois. Vai ter uma segunda chance, uma reencarnação, uma outra oportunidade de pregação. Não, é agora. Você está recebendo Jesus hoje, você está conhecendo Jesus hoje, está conhecendo essa mensagem hoje, aceite agora, não precisa esperar para depois. Até porque não tem nada melhor do que aceitar Jesus agora. Para que deixar para depois, né? Até porque não tem nada melhor do que aceitar essas verdades e colocar a vida de acordo com elas. Você passa a ter paz no coração desde já e passa a viver com Deus desde agora. No dia que Ele voltar é só uma mudança de endereço, não de Senhor. Você já vive com Ele agora, uma vez que você aceitou Ele como Salvador. Certo? Só vai mudar o endereço, mas o Senhor é o mesmo. Vai ser transformado, né? Vai ter um corpo imortal. Agora, temos que ver também o lado triste, né? Para conhecer isso, né? Mas é triste. Qual será a reação dos infiéis diante da vinda de Jesus? Volte um pouquinho aí, Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. Qual será a reação dos, a gente chama de ímpios, né? O que é um ímpio? É uma negação do pio. Pio quer dizer santo. Então tem os santos, os que se santificaram, que foram santificados, melhor dizendo, por Jesus, e há os ímpios, são os não santificados, os que não aceitaram a santificação, que não quiseram mudar de vida, não aceitaram Jesus, e são os ímpios, né? Uma coisa é ser pecador, outra é ser ímpio. Sabe a diferença? Na vida de um pecador que anda com Jesus, nós somos, né? Eu sou um pecador, mas eu ando com Jesus. Na vida de um pecador que anda com Jesus, o pecado é um acidente. Puxa, pensei mal daquela pessoa. Senhor, me perdoa, e se preciso for, fala com a pessoa, né? Peça perdão para ela, se isso foi expresso de alguma forma, né? Poxa, eu não fui correto nessa atitude, não fiz, eu menti. Peça perdão para Deus. Você não queria ter feito aquilo. Foi um acidente no seu percurso. Essa é a vida do cristão. Ele volta para Deus, se arrepende e tem o perdão. O ímpio não está nem aí. Ele não acha nem que é pecado mentir, roubar, adulterar, percebeu? Esse é o ímpio, é o indiferente, é o que a vida do ímpio, o pecado na vida do ímpio é uma prática. O pecado na vida do crente é um acidente. Essa é a diferença. E é bem grande, né? Então essas pessoas que rejeitaram todos os apelos de Deus, ninguém vai se perder de forma, assim, inconsciente. Eu não sabia. Porque o último sinal que falta se cumprir para Jesus voltar é a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. Então a última geração vai ter ouvido falar de tudo isso, de alguma forma. E a nossa geração hoje é a mais indesculpável, porque tem internet, tem rádio, tem TV, tem livro, tem tudo. Só
não sabe, quem não quer ou quem não foi alcançado ainda e poderá ser ainda, né? Então, aqueles que rejeitaram todos os apelos de Deus, todos os convites do Senhor, vão ter essa atitude aí, infelizmente. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Triste, né? Eles vão querer que as montanhas, as pedras caiam sobre eles para escondê-los da face, né, de Deus, do Cordeiro que é Jesus, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, de Deus e de Jesus. Então eles sabem quem está vindo, sabem quem é aquele no trono. Mas eles o rejeitaram, então o sentimento vai ser de desespero, de vergonha, de medo. E que coisa triste, né, quando um filho foge do pai. Pensem como isso vai machucar o coração de Deus. Porque ele quis o tempo todo como pai trazer os filhos para perto dele, né, que eles reconhecessem que ele é um Deus bom e de amor. Mas alguns filhos vão dar as costas, né, e isso com certeza vai machucar muito o coração de Deus, né. Mas ele respeita a liberdade de todo mundo, sempre foi assim. Nós já vimos isso, né? Mesmo no céu ele respeitou a liberdade de escolha dos anjos maus, que se tornaram maus, né? A rebelião ele permitiu, porque ele respeita a liberdade. E a Bíblia, inclusive, chama a destruição dos ímpios, que é um assunto mais para adiante também, de a obra estranha de Deus. Porque Deus, qual é a obra natural de Deus? Dar vida, abençoar, mas respeitando a escolha dos ímpios de não querer vida eterna, ele vai ter que fazer uma obra estranha. Qual é? Tirar a vida deles. Porque eles decidiram assim. Então é algo triste realmente, né? Para todos. Para nós, para Deus, para os anjos. Infelizmente, essa será a reação dos ímpios, né? Mas as dos fiéis será bem diferente, né? Lá em Isaías 25, 8, 9 diz assim: naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Exultar é mais do que se alegrar. É se alegrar muito. Então, se ele estava esperando, é porque estavam preparados. Ou pelo menos amavam a volta de Jesus. E eles vão dizer: esse era o Deus que nós estávamos esperando. E na sua salvação nós nos alegraremos. Não vou nem perguntar, porque a resposta é óbvia, né? Em que grupo você quer estar? Você quer estar naqueles que vão fugir, naqueles que vão dizer: esse era o Senhor a quem aguardávamos, né? Então comece agora essa relação com Deus. Comece a esperar desde agora. Cada dia que você amanhecer com vida, agradeça por esse dia e pense: é um dia a menos para a volta de Jesus. Que bom, né? Então comece agora essa relação com Deus. Para um dia você dizer assim, né? Esse era o Senhor quem eu aguardava. O que vai acontecer depois? Apocalipse 21, verso 4. A Bíblia é uma lente, assim, é uma luneta, né, um telescópio que aponta lá para o futuro. E ela mostra, inclusive, o que vai acontecer após a volta de Jesus. Dá alguns lampejos para a gente ficar assim eu diria, com água na boca, né? Apocalipse 21, verso 4. Abram lá agora. Quais serão as condições de vida que Jesus estabelecerá depois de sua segunda vinda? 21, verso 4. Vamos ver aí um spoiler lindo da história. Cléo agora? Ok. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que lindo esse texto, né? Acho que deu uma travadinha ali no PowerPoint. Gaspar, dá um cliquezinho para mim lá no teclado. Isso, aqui. Olha que coisa mais linda. Essa pintura aí não chega nem perto. É só uma tentativa de um pintor de expressar o que será. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo de ruim que havia neste mundo terá fim. A morte, que é esse inimigo terrível que passou a existir por causa do pecado, não existirá mais. Doenças, esquece. Tristeza, luto, tudo isso que nos aflige, nos entristece aqui neste mundo de pecado, será coisa do passado. Vai ficar lá para trás. E nós teremos uma vida eterna com Deus, com os nossos queridos que aceitaram Jesus como Salvador, e viveremos para sempre
assim. Parece um sonho, né? Mas eu costumo dizer que, na verdade, o que vivemos hoje é o pesadelo. Um dia nós vamos acordar desse pesadelo e viver a vida real que Deus planejou para os seres humanos, que é essa vida. Quantos aqui querem dizer, Senhor Jesus, eu quero estar preparado para esse dia. Eu não sei quando será, mas eu quero estar pronto hoje, sempre, até a volta de Jesus. Quantos querem expressar esse sentimento? Amém. Louvado seja Deus. Eu também quero. Que nós estejamos prontos a cada dia. Ah, mas falta muito, pastor. A Bíblia não diz quando será. Que bom que não diz. Porque nós somos tão, digamos assim, tacanhos, que talvez pensássemos assim, quando faltar uma semana eu me preparo. Né? Muita gente ia fazer assim, eu vou aproveitar esse mundo, fazer tudo o que eu quero, e quando faltar uma semaninha ali eu me preparo. Como se você fosse dono do seu coração. Como se conversão fosse uma chavezinha que eu virasse aqui, né? Agora eu estou na igreja, agora estou salvo, estou perdido. Não é assim que funciona, é um processo, é uma relação com Deus, né? Então, é perigoso pensar assim. E é até injusto, né? Porque Deus quer te dar bênçãos desde já. Não é só para a vida eterna, é agora. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele quer te dar paz, quer te dar, tanto quanto possível, saúde mental, física, espiritual. Ele quer te dar uma vida muito plena, agora, desde já. Então não pense assim, quando chegar lá para lá eu me preparo. Mas mesmo assim, Ele não revelou o dia. Para não ficarmos desanimados, para não corrermos o risco de achar que deixa me preparar para quando estiver mais perto, né? Ele não deixou revelado o dia. Para que nós não vivêssemos em função do dia, mas em função dele. Além disso, irmãos, amigos, pensem bem, a nossa vida é tão frágil, né? Quantos amigos perderam a vida na pandemia? Quantas pessoas saudáveis que de repente se foram? Então a nossa vida é muito frágil, né? E duramos tão pouco. Eu já vivi mais da metade, eu acho, da minha vida. Já passei dos 50. E passou tão rápido, dizem que a segunda metade é mais rápido ainda. Então, para mim, quanto falta para Jesus voltar? Menos do que eu já vivi. Se eu pensar assim em termos de vida humana, é bem pouco, tá? Se você já tem 70 aí, olha só, falta pouquinho para Jesus voltar. Não quero, me entenda bem, né? Mas, por outro lado, que bom, né? Eu já conversei com muitas pessoas idosas, já fui fazer, assim, cerimônia de unção, de pessoas doentes. Quando chega assim lá para os 80, 90, a maioria diz, eu já vi tanta coisa, já estou cansado desse mundo. E eu creio, tenho certeza que Deus ele encurtou a vida humana, porque os patriarcas viviam bastante tempo mais do que nós, na Bíblia, né? Até por misericórdia. A gente vive o suficiente para crescer, formar uma família ou não, ter filhos ou não, tomar a decisão que temos que tomar e depois descansar ou ver Jesus voltar em vida, se for o caso de alguns aqui também. Então nós vivemos o suficiente para tomar a decisão mais importante de todas. Qual é? Ser eternos. Viver para sempre com Deus. Então, é rápido. Vai passar logo. Né? Não importa quanto seja, mas vai passar logo. A vida dura pouco tempo. Que bom que a vida que vem, que é eterna, nem se compara com essa aqui. Nem se compara com essa pintura aqui, né? Que é só uma tentativa. Vai ser algo maravilhoso. E eu louvo a Deus porque vocês querem estar preparados para esse grande dia. Nosso próximo estudo será... Deixa eu passar de novo aqui só para mostrar para vocês. A prisão de Satanás no abismo. É uma revelação muito importante que o Apocalipse nos traz também. Então, daqui 15 dias, né? Daqui a 15 dias a gente então se reúne lá no grupo do WhatsApp, a gente troca informações, né? Esse estudo aqui então está gravado também, a gente vai poder colocar ali para quem não pôde vir hoje, vai ficar à disposição. E alguém tem alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Alguma dúvida? Algum comentário para a gente poder encerrar com uma oração? Está tudo claro? A gente chega naquele ponto, né, que o professor pensa assim, ó, todo mundo entendeu tudo, ou... A professora está dizendo que vai ter prova surpresa. Puxa uma folha do caderno aí. Muito bem. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Eu quero fazer um convite para vocês, 2 convites para vocês. Primeiro é que temos o nosso lanche preparado e nos esperando ali como de sempre, né? E o segundo é que daqui a pouco eu vou pregar de novo. Quer dizer, aqui foi um estudo, né? Agora vai ser pregação. Eu estou fazendo uma série aqui na igreja com base no livro de Gênesis. Gênesis, verdades essenciais nos primeiros capítulos da Bíblia.
Esse é o segundo tema. 7h30, daqui a pouco, daqui a 25 minutos. Se vocês quiserem permanecer aqui, estão todos convidados. Para mim, será uma alegria estar ali e vê-los aqui de novo, né? E espero que para vocês também seja uma alegria. Estão todos convidados para isso. Então, nós podemos nos dirigir ali para o lado, né, no nosso local de confraternização, e depois podemos voltar para cá, se quiser. Eu voltarei, né? Para termos, então, o nosso segundo momento aqui. Vamos orar? Fiquemos todos em pé. Eu já vou orar pelos alimentos, então, ok? Aí fica mais prático também. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse nosso estudo da Tua Palavra. Obrigado porque Tu fizeste de forma tão clara essa promessa de que voltarás para nos buscar. Estamos aqui neste mundo de pecado, de sofrimento, temos uma missão de levar avante essa mensagem de salvação. Enquanto não vens, que nós possamos pregar, testemunhar do Teu amor a outras pessoas. E que estejamos preparados a cada dia para o que vier a acontecer conosco, se for descansar para este mundo ou esperar em vida a volta de Jesus, nós confiamos em Ti. E pedimos que nos mantenhas firmes nesse caminho que estamos conhecendo. Abençoa o nosso grupo aqui, essa classe, também os amigos que acompanharam a transmissão, os que verão depois a gravação desse estudo, que sejam grandemente abençoados por Ti também, Senhor. Agradecemos pelos alimentos dos quais participaremos agora. Abençoa esses alimentos, abençoa as pessoas queridas que os prepararam também. Nós oramos e tudo Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ali e uma boa semana para todos.